Irmão, em leitura. Eu, para mim ler aqui, irmãos, às vezes para mim eu posso entender, mas se eu for ler, os irmãos não vão entender, porque vai sair muito gaguejado, palavras que eu não vou entender. Mas eu quero entender o que o Espírito de Deus colocou na minha mente. Amém? Então vamos ler aqui no livro de Atos, no capítulo 10. Do primeiro até o 6 versículos da palavra de Deus. Aleluia. Todos encontraram, irmãos? Glória a Jesus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínua orava a Deus. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com certo Simão, curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém. Vamos orar, Senhor? Como costume de sempre, irmãos, eu gosto de orar a Deus, me entregar diante de Deus, que eu não venha falar de mim, mas eu venho falar através do Espírito de Deus. Aleluia. Então vamos orar nesta noite. Senhor nosso Deus, estou aqui diante de Ti, sei que não sou nada, Pai, mas eu creio na Tua palavra, eu creio no Teu poder. Senhor, que eu possa nesta noite administrar a Tua palavra conforme o Espírito de Deus nos determinar. Por isso eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Irmão, pode se sentar. Irmãos, eu fico analisando, me refletindo nessa palavra, como nós vimos aqui no livro de Atos, no capítulo 10, no capítulo 1, no verso 1, quando nós vimos aqui a palavra, ela nos falando de um moço por nome Cornélio. Irmão, isso me chamou muita atenção, que nós vemos a palavra, quando ela fala esse homem, por nome Cornélio, ele era um homem temente a Deus e piedoso, e fazia oração contínua a Deus. Irmãos, e ele era um general. Irmão, ele tinha uma alta posição, aquele homem. E que eu fico analisando, irmãos, que ele podia agir de outra forma, mas ele estava agindo conforme a direção de Deus, porque ele clamava, ele apresentava a sua casa perante a Deus. E diz a Bíblia que ele era um homem temente, além disso, piedoso. Porque o que significa essa palavra piedoso? Ele não era pessoa maldoso, ele fazia caridade, ele ajudava o necessitado, aqueles que necessitavam. A Bíblia diz que ele também recontribuía, dava esmola, dava o dízimo. Ele era fiel àquilo que ele fazia. Irmão, aquilo agradava perante a sociedade, ele agradava também a sua própria família, a maneira que ele conduzia. Ele tinha um bom procedimento, ele tinha um bom exemplo, ele tinha um bom testemunho.
irmãos, e ele orava, aquela oração que ele fazia a Deus, aquelas caridades que ele fazia, chegou a um ponto que chegou aos olhos de Deus. Aquilo que ele fazia agradava ao Senhor. Irmãos, eu fico analisando o nosso dia a dia. Às vezes nós queremos fazer obra, mas nós não temos boa obra, nós não temos bom procedimento. Aquele homem não era crente ainda, ele não era convertido ainda, mas ele fazia uma boa obra de caridade, e aquilo chegou aos olhos de Deus. Irmãos, mas para ganhar alma para Jesus, o nosso Deus, nós precisamos ter uma boa obra, nós precisamos ter um bom testemunho, nós precisamos ter um bom exemplo. Aleluia. Porque quando nós falamos, nós convidamos as pessoas para dar crédito, para dar ouvido à nossa palavra. Porque o nosso procedimento, ele tem um bom exemplo, ele tem um bom caráter. Aleluia, Jesus. E às vezes nós paramos e começamos a falar, por que essa igreja precisava estar cheia? Mas agora eu pergunto, como é que é o seu testemunho? Como é que é o seu exemplo ao lado do seu vizinho? Aleluia. Como é que é o seu testemunho ao lado do seu trabalho, do seu companheiro? Irmãos, para fazer obra, precisamos ter um bom exemplo. Aleluia, Jesus. Que nem eu disse, irmãos, eu me lembro quando o próprio Jesus, ele interrogou o seu discípulo. Aleluia. O que o povo direito de mim aí fora? E Jesus só fazia o bem. Ele curava os enfermos. Aí quando aquele homem, aquele exemplo que ele fazia, quando chegou aos olhos de Deus, Deus enviou um anjo. Enviou um anjo perante Cornélio. Aquele anjo disse: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas, têm chegado aos olhos de Deus. Aleluia. Portanto, direi homens, tem um homem ali, o nome de Simão, Pedro, ele está ali na beira do mar, também ali uma casa de um homem chamado Simão, ele estava ali hospedado. Manda chamar ele, que ele direi as palavras. O que é que você direi de fazer? Deus estava falando com ele, que ali tinha um homem com o nome Simão, que ele ia ouvir as palavras, o que ele precisava ouvir. E aquele homem foi obediente, o Espírito de Deus, ele não desobedeceu. Ele chamou o seu soldado e contou para ele: olha, vocês vão ali falar com Simão, aquele homem. Eu tive uma visão, ele contou para o seu soldado, ele teve uma visão, que o anjo do Senhor tinha aparecido para ele, que mandasse chamar Simão Pedro, que ele tinha as palavras que ele precisava ouvir. E eles foram, a Bíblia diz que eles saíram, porque eles também eram obedientes, eles eram obedientes, o seu general, ele não desobedeceu e saíram. Mas diz a Bíblia, irmãos, eu vejo assim que Deus
E ele estava ali fazendo aquela oração a Deus. E aquele soldado estava ao caminho para encontrar com Pedro, a procura de apóstolo Pedro, de Simão Pedro. Diz a Bíblia que o apóstolo Pedro ele teve ali um arrebatamento de visão, naquele momento. E diz a Bíblia que desceu um lençol do céu, atado pelos quatro cantos, e desceu a aparência ali, a presença de Pedro, e toda espécie de animal, de réptil, de todas as árvores do céu ali, perante Pedro. E aquela voz dirigia aquela palavra e dizia para o apóstolo Pedro: mate e come, porque ele estava com fome naquele momento, ele estava sentindo fome. Mas o apóstolo Pedro diz: não, de maneira alguma, Senhor, de maneira alguma eu como, eu mato essas pessoas, esses animais que são incrédulos, imundos, né? Ele não queria comer, ele estava desobedecendo, ele considerava aquelas coisas era imundo para ele. Ele não queria contaminar as coisas contaminosas, mas aquela voz dizia: como é que pode? Mate e come. As coisas que eu faço, elas são purificadas, elas são santificadas, que foi Deus que criou. Todas as espécies de animal são criação de Deus, são santificadas, são abençoadas por Deus. Aleluia! Aleluia! Mas o apóstolo Pedro não. Diz a Bíblia que aquele lençol, aquela visão, permaneceu por 3 vezes. E ele recusou. E aí ele desceu e ficou imaginando aquela visão que ele estava tendo. Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas o que estava acontecendo era Deus que estava trabalhando na vida dele. E era o apóstolo Pedro, escolhido de Deus. E Deus estava trabalhando de outra forma especial. Deus estava mostrando para ele que nós não podemos fazer decepção de ninguém, de pessoas. E às vezes nós fazemos decepção de pessoas. Às vezes as pessoas trocam, pessoas protestam. Nós não temos coragem de falar do grande amor de Deus. Rejeitamos, não tem coragem de falar: Jesus te ama, Jesus te salva, fica com vergonha, não tem coragem de dirigir uma palavra: esse cara é colocado, não vou estar ouvindo esse cara não, essa mulher é prostituta, não dá para me dar ouvido para ela. Não tira tempo para transmitir o amor de Jesus que tem por ela. Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, que enviou seu Filho unigênito. Aleluia! E nós não temos coragem de ter esse amor pelo próximo. Mas nós vimos ali que o apóstolo Pedro, quando ele viu aquela mensagem ali, aquela visão, ele entendeu que ele não poderia fazer decepção de pessoas. Porque naquela época ele não poderia misturar com outras pessoas. Ele não poderia misturar. Para eles era imundo. Mas Deus estava trabalhando na vida de Pedro para que ele não recusasse. Aleluia. E apóstolo Pedro, quando ele saiu, que desceu, o Espírito de Deus falou para ele: aí tem 3 jovens fora, tem moço aí, te esperando, procurando pelo seu nome, mas não vai duvidando, porque ele estava duvidando daquela visão que ele tinha visto. Aí ele entendeu, ele desceu e disse: olha, sou eu que vocês procuram. Antes dele falar, ele falou: sou eu, porque Deus já tinha falado com eles. Sou eu que vocês procuram. Aí eles começaram a transmitir aquela palavra que Cornélio tinha falado para eles sobre a visão.
que eles tinham ido ali, porque o Cornélio tinha tido uma visão que o anjo do Senhor tinha aparecido perante ele e mandou que chamasse ele, que ele diria as palavras. Irmão, que me chama mais atenção, que me chamou mais atenção, pastor, que quando ele mandou, Cornélio mandou o mensageiro, ele começou a convidar as pessoas que eram mais próximas deles, os seus parentes, os seus amigos, convidar. Ele tinha uma convicção que ele ia ouvir da parte de Deus, que Deus ia usar alguém para falar com ele. Ele já estava crendo, no milagre de Deus que ia ser operado ali. Aleluia, Jesus. Diz a Bíblia que ele juntou os seus amigos, os seus parentes, porque aquele homem ele tinha caráter, como ouvia, ele dava crédito. Diz: não, esse moço tem coisas boas para nós, né? Irmão, então, você já pensou, irmão, quando você fala uma coisa e a pessoa, rapaz, esse camarada fala uma palavra sadia, esse camarada é honesto, esse camarada é sincero, dá crédito na nossa palavra. Mas quando é aquela pessoa que anda de qualquer forma, irmãos, não liga com nada, briguento, discute com qualquer um, não tem palavra, aquela palavra do pacificador. A palavra do pacificador é palavra de conforto, né? Nós, você serve do Senhor, nós temos que ter uma qualidade. Precisamos ser pacificador. Nós não podemos sanear contenda. Aleluia, Jesus. Mas o que nós vemos ali, quando o Cornélio chegou, que estava ali todos esperando por ele, que ele foi entrando, a Bíblia diz que Cornélio veio de encontro com o apóstolo Pedro. Quando ele veio de encontro com o apóstolo Pedro, diz a palavra de Deus que ele se prostrou, ele se joelhou perante Pedro. Imagina se você fosse homem, ficar: eu sou homem de conta goiaba, eu sou poderoso. Mas o apóstolo Pedro não, porque ele tinha Jesus, ele se humilhou, ele diz: não, levanta, eu também sou homem, que nem você também. Ele não se exaltou, não. Levanta, eu também sou homem, que nem você. Eu também dependo da salvação, eu também dependo da libertação. Já pensou eu aqui? Rapaz, vamos gerar você? Eu que falo bonito, prego bonito, mas você. Será que eu vou agradar a Deus com essas palavras? Não, eu preciso falar uma coisa aqui que Deus me mostrou. Irmãos, eu estava, quando esse irmão do ciclo de oração louvava o Senhor, irmãos, Deus me mostrou visão. Deixa eu aquele jogo lá da porta, não esqueço o nome. Carlos Henrique, né? Irmãos, vem aqui na frente um pouquinho, irmão. Quero mostrar para toda a igreja saber que Deus tem propósito na vida desse moço. Irmãos, quando as irmãs louvavam o Senhor, eu estava com meus olhos fechados. Eu estava orando a Deus. E eu estava orando, irmãos, com meus olhos fechados. Só que eu tive uma visão. Deus me mostrou esse homem tão grande. Eu digo: mas Senhor, o que significa isso? Procurei para Deus. E Deus me confirmou: Jó, preste bem atenção. O seu ministério perante Deus vai ser exaltado. Muitos que acham que
você é pequenininho, você vai ser grandão perante ao Senhor. Diz o Senhor. Aleluia. Irmãos, Aleluia. Deus é tão maravilhoso. Glória a Deus. Vocês querem ver como é que Deus faz as coisas? Os meus irmãos me conhecem pouco, mas Deus me conhece bastante. Eu estava um dia pregando, isso faz um bocado de anos, lá na região de Baliza, eu pregando a palavra de Deus, e Deus me desinquietou, que lá no meio do público tinha um moço, que no outro dia ele ia para o médico, e eu me covardei naquele momento, não tive coragem de transmitir aquele recado, mas Deus não deixou parar. Eu fui para casa e fiquei desinquieto, o Espírito Santo me desinquietava, eu disse, mas rapaz, tu está sendo covarde. Eu disse, não, Jesus, me dá mais oportunidade. Eu só pedi a Deus me conceder mais oportunidade. Aleluia. Irmão, eu tinha um culto, outro culto numa casa de família. Olha quem convidado para pregar eu. Ah, irmão, eu cheguei lá e já falei, não, Jesus, aqui eu vim para fazer o que o Senhor mandou. Aí eu já chamei, porque Deus não tinha mostrado, deu teu nome. Disse, ó fulano, vem aqui que Deus mandou te chamar agora. Eu não sei o que é, mas eu vou orar por você agora. Você vai receber um milagre agora. E orei por ele. Quando foi no outro dia, ele testificou na igreja, pastor. Só lembra aquele dia? Ele disse, sim. Aquele dia, no outro dia, ia passar pelo medicamento, pelos exames, eu não suportava mais. Uma enfermidade maligna que estava em mim. Eu achava que não tinha mais jeito. Naquela hora que o Senhor orou para mim, Deus entrou com as providências de Jesus. O Senhor é maravilhoso. Então, Deus usa os pequenos para confundir os grandes. Aí o que eu fico analisando, irmãos, quando Cornélio chegou ali, o apóstolo Pedro chegou, que ele começou a transmitir, e que ele falou assim, e Cornélio falou para ele que queria ouvir, né, o que Deus tinha para falar com ele. Ele começou, abriu a sua boca e começou falando o quê? Testificando, irmãos. Ele estava testificando os testemunhos das obras que Deus fazia junto com eles. Ele começou Deus do batismo de João Batista. Aí depois ele diz, ó, Deus ungiu Jesus com virtude, com o Espírito Santo, o qual andou por toda a face da terra, fazendo bem, curando os enfermos, mas o qual aqueles que rejeitaram ele, de penduraram no madeiro, crucificaram Jesus. Aí depois ele diz, mas no terceiro dia, ele ressuscitou entre os mortos e se apresentou perante eles, perante os seus discípulos. Aí depois ele disse, olha, ele mandou, preste atenção, e ele mandou que nós anunciássemos o Evangelho. E aquele que cresce seria perdoado os seus pecados. Irmãos, o que Deus quer de mim e de você é que nós cremos. Precisamos crer. E além de crer, precisamos se arrepender. Precisamos reconhecer que Jesus é o libertador, que Jesus é o Salvador, que Jesus tem a vida eterna. Diz a Bíblia que quando ele estava falando isso,
o Espírito Santo Aleluia. caiu todo sobre eles, que estavam ali reunidos, e recebeu, encheu, foi batizado com o Espírito Santo. Eu imagino, irmão, que naquele momento ele se arrependeu, reconheceu. Irmão, quando nós se arrependemos, não se importa o que você passou, o que você é. O importante é que você arrepende. Aleluia. E Deus requer de nós arrependimento. Nós precisamos arrepender, irmãos. Nós vemos ali, irmãos, que para a conversão de Cornélio, Deus precisou trabalhar na vida de apóstolo Pedro, né? Porque se ele fosse daquela forma, ele ia ficar, não, esse aqui não tem como pregar para ele, não. Ele ia rejeitar, mas Jesus mostrou para ele que ele veio para todos. Ele veio para todos. Você entendeu a mensagem? Irmãos, nós para poder ser um mensageiro, às vezes nós queremos ser missionário. E tem várias maneiras de contribuir com as nossas obras, contribuir com as pessoas que estão lá fora, evangelizando. Aquilo que você dá, você está contribuindo, ajudando os missionários. E a sua casa, como é que está o trabalho de missão? Eu tenho falado de Jesus para ele, mas e aí, seu caráter? E o procedimento que você vê, como é que é? Isso também faz parte. Que às vezes você prega, mas não dá um bom exemplo, não dá um bom testemunho. Aleluia. Às vezes não era essa palavra que você queria ouvir, mas eu confesso perante a Deus que é essa palavra que Deus queria que eu transmitisse aqui nesta noite para você. E se você está aqui nesta noite, é porque Deus queria que você ouvisse. E a palavra de Deus, irmãos, ela é uma espada. Quem conhece a espada? A espada ela tem dois fios. Ela corta para os dois lados. Ela corta lá, mas corta cá também. Sabia? O que eu estou pregando, eu também estou aprendendo da palavra de Deus. Não é de hoje que vim martelando essa palavra. Aleluia, Jesus. Por isso eu quero agradecer essa oportunidade que foi me dada aqui nessa noite. Você que tem desejo de ser missionário, você tem toda a oportunidade. Mas só que Deus manda te dizer uma coisa: muda de vida. Aleluia. Precisamos ter conversão. Eu digo, mas eu sou crente. Eu sou crente, mas todo dia eu tenho que me converter. Todos os dias, irmão, nós temos que converter. Porque cada dia é um dia. É uma luta que você vai passar por ela. Por isso eu quero agradecer essa oportunidade que foi me concedida. Quero que passar para o nosso pastor. E quero agradecer também os dirigentes desse trabalho que me concedeu essa oportunidade. E que eu possa mais vezes estar aqui contribuindo. Para mim isso é uma honra. Meu santo pastor, todos os obreiros que estão aqui, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.